Olha aí, segunda-feira é o dia deste encontro aí. São Paulo é o melhor mandante e o Palmeiras é o melhor visitante do Brasileirão de 2022. E agora? 5 jogos do São Paulo, são 4 vitórias, um empate e não perdeu. Um aproveitamento de 86,7%. 11 gols marcados para 4 sofridos. Esse é o São Paulo mandante. E o Palmeiras visitante tem 3 vitórias e 2 empates. Um aproveitamento de 73,3%. 7 gols marcados, 1 gol sofrido. Isso no Brasileirão de 2022. Mas os momentos, embora o mandante tenha uma boa campanha e o visitante também... Olha o momento do Palmeiras aí, ó, no Brasileirão. Um aproveitamento de 69,4%. Você vê ali, é primeiro em quase todos os quesitos do ranking do campeonato. 23 gols marcados, só 7 sofridos. São jogos sem sofrer gols, 8. Finalizações, 214. 71 no alvo. Grandes chances, 61, Chutes certos contra, 41. E posse de bola, 52,3%. Só nesse chute certos contra é o segundo e a posse de bola o 7º colocado. O resto, o time do Abel está liderando os quesitos no Campeonato Brasileiro. Vamos trazer aquela dupla esperta para cá, é Vinícius Nicoletti e Eduardo Afonso. Aliás, é o Eduardo Afonso e o Vinícius Nicoletti, porque o jogo é na casa do São Paulo. Então, vamos trazer os nossos companheiros aqui. Quem é que chega primeiro, então? É o Nicoletti. Só porque a apresentadora falou que era o mandante, aí vem o visitante. Tudo bem, falam que é pra gente receber a visita, né? Então é isso. Tudo bem. Você arrumou rápido, hein? Aqui, ó, anos aqui, só jambrando só. Tudo bem, Nicoletti? Bem-vindo ao nosso Sport Center. Tudo bem novamente, Glaucio. Palmeiras é o líder, né? E depois da vitória contra o Atlético Goianiense, aquela virada incrível com 4 gols em 7 minutos, essa sexta-feira foi de folga para os jogadores, dia livre aqui na academia, e o time começa a se preparar para o clássico na segunda-feira, neste sábado. Treina sábado e domingo, depois do jogo no Morumbi. Técnico Abel Ferreira, essa era do Abel Ferreira com títulos, bicampeão da Libertadores, campeão da Recopa, Copa do Brasil, Campeonato Paulista. Além dos títulos, nessa temporada o Palmeiras vem enchendo os olhos do torcedor. É o líder isolado do Campeonato Brasileiro, tem 18 jogos de invencibilidade com 14 vitórias, melhor ataque, melhor defesa e um time que vem encantando aí. Para o clássico contra o São Paulo, um desfalque certo, Zé Rafael, tomou o 3º cartão amarelo, está suspenso. Uma dúvida na lateral direita, porque o Marcos Rocha teve um desgaste muscular, ficou fora da partida contra o Atlético Goianiense. O Mike estava voltando, já jogou alguns minutos nesta quinta-feira para pegar ritmo, mas o Abel escalou um time com 3 zagueiros, com o Gustavo Gomes, que voltava à equipe, fazendo essa função pelo lado direito. Então, de repente, pode ser uma alternativa, mas a tendência é o retorno do Mike ou então do Marcos Rocha. Lá na frente, o Rafael Veiga segue de fora na armação da equipe, está sendo preparado para o confronto contra o São Paulo pela Copa do Brasil no meio de semana, daqui mais ou menos 4 dias. Então, esse é o cenário do Palmeiras para enfrentar o São Paulo no clássico da segunda-feira. Agora, tem uma dúvida aí, Glaucia, porque o Abel Ferreira, o ano passado, ele poupou vários titulares num confronto contra o São Paulo. Foi extremamente criticado, deixou de lado a história, o que significa essa rivalidade contra o São Paulo. Ele tinha uma sequência decisiva, então acabou poupando vários jogadores no confronto contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras perdeu por 2-0, de repente ele pode usar essa mesma estratégia aí. Palmeiras que enfrenta novamente o São Paulo pela Copa do Brasil, depois vai intercalar aí Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, uma sequência aí decisiva nesses próximos dias para o Palmeiras. Fica essa dúvida aí, como o Abel vai montar essa estratégia, já que é o grande líder do Campeonato Brasileiro. Ontem o técnico... Aqui na casa, no local dos 2 clássicos, segunda-feira o primeiro pelo Brasileiro, quinta-feira que vem, dia 23, o de ida pela Copa do Brasil, fase de oitavas de final. E eu estou aqui no Morumbi, já vou explicar, não é só pelo clássico, é também porque vai acontecer um evento muito bacana, muito legal. Mas vamos começar falando do time em campo, do São Paulo, que conheceu sua segunda derrota, do São Paulo que não consegue vencer fora de casa. São 6 jogos, 2 derrotas, ambas no Rio para Flamengo e Botafogo, 4 empates. Do São Paulo que não convence, muitas vezes que vence aqui no Morumbi e está com a melhor campanha dentro de casa. Do São Paulo, 5º colocado no Campeonato Brasileiro, mas já 7 pontos distante do líder, seu próximo adversário.
Esse São Paulo... competição não faltou, segundo o técnico, faltou o resultado. E já hoje começou a preparação para o clássico da próxima segunda-feira. Treinamento no CT da Barra Funda, vai ter treinamento amanhã e também domingo. E o São Paulo tem uma série de problemas, eu vou ser até obrigado, Glaucio e companheiros, a fazer uma cola aqui, que são tantos os problemas, mas para o fã de esporte, para facilitar a vida, tem uma tela com os jogadores que estão machucados do São Paulo. Vamos lá. O Gabriel Sara, cirurgia no tornozelo direito, vai demorar, o Rogério já falou em coletiva até só para o ano que vem. O Nicão, problema no tornozelo, está fora já há alguns jogos. O Thales Costa se machucou também recentemente, perdeu 3 jogos. Alisson, também uma lesão recente, provavelmente não joga no começo da semana. O Moreira se machucou nos treinamentos da semana passada. Tudo aqui, tornozelo direito. O Colorado, que chegou até a ficar no banco no jogo em Curitiba, voltou a sentir uma lesão muscular, sem previsão de voltar. E o Caio, o menino que estreou aqui no Morumbi, num jogo contra o Ayacucho pela Sul-Americana, fez o gol da vitória. Seria uma ótima opção depois de servir a seleção de base, terá que passar na semana que vem por uma cirurgia. E aí nós deixamos por último o Luan, porque o São Paulo acabou de confirmar, subiu uma nota no seu site, dizendo que o Luan vai também, a exemplo do Caio, passar por uma cirurgia. Deixa eu dar aqui certinho a nota também na cola. O volante Luan será submetido na próxima semana a um tratamento cirúrgico por complicação de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. O jogador foi substituído durante a vitória 1-0 sobre o América no Morumbi. Após o procedimento, Luan iniciará o processo de recuperação no Refis. Não há prazo. Vamos só recordar. Dia 13 de outubro do ano passado, Crespo cai, Rogério assume. Rogério aqui mesmo no Morumbi à noite, comanda seu primeiro treino. Luan se machuca. Não joga mais durante a temporada. Ficou até no banco na última rodada contra o América de Minas, quando o São Paulo perdeu, mas não entrou. Fez a pré-temporada, problemas físicos, quase não foi aproveitado. Começou a entrar em alguns jogos da Sul-Americana, quando o São Paulo já estava praticamente classificado, ou com a vaga praticamente garantida. O Rogério sempre falando da parte física, que ainda não tinha confiança no jogador para 90 minutos. E aí ele ganha uma oportunidade como titular em Curitiba, faz um bom primeiro tempo muito semelhante àquele que ele jogava antes, sai, é substituído, se machuca no jogo seguinte e agora cirurgia. Então São Paulo, que já tinha uma defasagem de primeiro volante, perde o Luan aí por muito tempo. Sobram aí o Gabriel Neves, que não é primeiro volante, interessa a times de fora do país, o Nestor, que tem jogado melhor, não como primeiro volante, mas avançado, e o Igor Gomes, que tem quebrado a função. Como primeiro volante, o único jogador do elenco hoje é o Pablo Maia, que foi bem no Paulista, mas vem oscilando demais neste Campeonato Brasileiro e nas demais competições. Dito isso, para fechar, acabamos de subir uma nota no espn.com.br, eu e Murilo Borges, sobre a resposta às explicações do São Paulo a declarações do ex-fisiologista Turíbio Leite de Barros, que disse que estava trazendo equipamentos modernos para o São Paulo, para melhorar a recuperação dos atletas, um acordo com a diretoria. A gente foi buscar por que não deu certo. Ele disse, o Turíbio disse em declarações, até num áudio que vazou, que pessoas do clube travaram essa possibilidade. Resposta do São Paulo, que está toda nessa matéria, o Fã de Esporte pode conferir. Primeiro, há um código de ética que no mesmo departamento não podem trabalhar integrantes da mesma família. Para o Turíbio trazer os equipamentos e assumir a condição de gestor desse departamento, o filho dele, Luiz Fernando Turíbio, teria que ser demitido. Segundo, o comodato era inicialmente de 2 meses, passou para 3, para 6, mas não era de acordo com aquilo que o São Paulo queria. E o São Paulo considerou também o valor dos equipamentos acima do mercado. E a terceira explicação dessa confusão toda é que dos 6 equipamentos oferecidos, 2 seriam aproveitados. Os outros 4 não eram fundamentais. O São Paulo tinha equipamentos semelhantes, menos modernos, é verdade, mas semelhantes para a recuperação dos seus atletas. Vamos continuar acompanhando esse caso, Gláucia. Muito bem, Edu, muito obrigada por todas as informações aí do São Paulo também, para o torcedor são paulino lá no nosso site. Então, essa apuração também de bastidor do Tricolor que o Edu nos trouxe aí. Agora, Calçade, São Paulo com muitos problemas no departamento médico, aliás, departamento médico cheio, né? O Ceni que fica com esses problemas para montar a sua equipe e chega para um clássico, não sei se é exagero a gente dizer, mas com uma desconfiança até do torcedor, né? Glaucia, a gente viu ali naquela lista, os desfalques, eles causam um impacto muito grande na equipe, diretamente no time titular e também no banco de reservas. Então, jogadores que poderiam estar à disposição e outros que poderiam ser titulares, como o Alisson, vinha jogando como titular, o Sara poderia estar nessa história, o Nicão, do banco para o jogo. Então, o São Paulo, obviamente, é um time que tem uma queda técnica, estava tentando formar o seu time ideal, e falar em ideal no Brasil é um negócio muito complicado, porque isso praticamente não existe, e pega uma equipe que a gente só tem o que falar bem. É um trabalho mais amplo,
é um trabalho que dá certo no Palmeiras, ele está durando muito tempo, o time não tem se modificado, esse é um ponto, né? O início do trabalho do Abel era esse, agora já não é mais. Você tem uma equipe, tem um norte, tem um rumo, sabe quem é que está no time titular e quais são as mudanças quando elas ocorrem. No São Paulo, é o Rogério ainda tentando encontrar. Então, as diferenças entre Palmeiras e São Paulo, que são os clássicos do Brasileiro e também da Copa do Brasil, elas são imensas, essas diferenças. Imensas. O que o Abel conseguiu no Palmeiras é raro no futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro não permite isso. O futebol brasileiro trabalha contra esse tipo de situação de estabilidade. E estabilidade não é a palavra da moda no São Paulo. Então, o Palmeiras é favorito para esses confrontos. E o Rogério vai ter que se virar com todos esses desfalques e ainda levantar uma equipe que tomou uma pancada do Botafogo. Então, é um Palmeiras com um controle, né, uma certeza, uma confiança sobre os seus jogos, os seus adversários, enquanto que o São Paulo não consegue isso. Então, é um outro momento para este confronto de Copa do Brasil e de Brasileirão. E os dois eu vejo com a mesma importância, porque é um Palmeiras que pode caminhar isso, o cenário depois de 12 rodadas já deixou muito claro. O Palmeiras está à frente dos demais e o tempo conta a favor dele, de conquistar o maior número de pontos possíveis. Até que lá no segundo turno a gente comece a enxergar um outro cenário para o brasileiro. Pode acontecer, pode ser um Flamengo diferente, pode ter uma chegada do Internacional, pode ser que o Atlético se recupere, mas por enquanto é só não pode ser. A certeza está no Palmeiras. E o São Paulo encara essa certeza. Serão jogos muito difíceis para o São Paulo do Rogério. Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.